de toda a santa, amada igreja. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz aí com Jesus, dá um grito de glória. Aquele que se possa se manter sobre os seus pés. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse dia, por esse privilégio de estar aqui reunido livremente para exaltar o teu nome. Consagramos este momento, este lugar a ti. Pedimos que a tua presença seja real em cada detalhe, no som desses louvores. A tua palavra alcance os corações que estão aflitos aqui neste dia. Nesta rua, a bênção. Nesta rua, abençoa a nossa vizinhança. Proteja a entrada e a saída de cada pessoa que transmite por aqui. E usa as nossas vidas como instrumento de paz, esperança. Que este culto seja o canal de bênção para esta comunidade. E que pedimos em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, servo e serva, abriremos a nossa santa, amada palavra de Deus neste momento no Salmo 142. Salmo não tem capítulo e nem versículo. Salmo tem verso. No verso número 7. Amém? Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois fizeste o bem. Amados irmãos, todos nós sabemos que esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava asilado na caverna de Adulão. Esse versículo número 7, ele chama muita atenção, porque foi uma oração que Davi fez no momento de mais aflição da sua vida, de mais abandono, de mais desprezo pelos terrestres humanos, mas por Deus não. Este salmo foi escrito por alguém que estava profundamente angustiado e oprimido por uma situação desesperadora, atribuído a Davi. Foi provavelmente escrito quando ele fugia do invejoso rei Saul para salvar a própria vida. Embora o autor do salmo sentia isolado, solitário, sem apoio, sem companhia e solidário da parte de qualquer pessoa, ele ainda percebia que o Senhor é o seu refúgio, é o seu amigo, é o ajudador. Quando estivermos sofrendo ou em aflição, em vez de permanecermos mais em silêncio ou deprimidos, devemos clamar a Deus, pois Ele prometeu ser o nosso consolador, ajudador em tempo de necessidade. Mas, amados irmãos, o que me chama mais atenção nesse capítulo, nesse versículo, que não tem versículo, nesse verso número 7, é uma coisa. Quando Davi estava sendo perseguido pelo Saul, ele já tinha a promessa de sentar no trono que ele
seria e já era o rei de Israel, porque ele foi ungido menino lá no pasto, antes de vencer o gigante Golias. Mas o que nós percebemos, se filtrarmos, se observarmos e tentamos analisar a situação de Davi, se fosse um de nós hoje, abandonaria o barco, esquecia o reinado de Israel e ia embora. Imagina um homem igual ao rei Davi, depositou toda a sua confiança, toda a sua fé em Deus, e nos piores momentos da sua vida, ele teve que fugir. Ele fez essa oração fugindo do rei Saul, um rei que ele já sabia que tinha caído, ele já sabia que era ímpio, como tem muitos dentro das suas denominações, dentro das suas igrejas, que já caíram, mas só não perceberam, porque é arrogante, é orgulhoso, enxerga além do que ele teria que enxergar. Ele coloca a sua supremacia de força, o seu orgulho na frente, e não consegue enxergar Deus, porque nós não enxergamos Deus sem fé. Ninguém consegue enxergar Deus sem obediência. Tem muitos assim, mas rei Davi foi o contrário. Rei Davi vendo a situação, fugindo, rei Davi chegou lá nos Moabitas, inimigo número 1 do povo de Israel. Ele chegou aí nos filisteus em Gade, babando na beirada da tenda, e não mataram ele. O rei ainda, um dos reis dos filisteus, ainda disse assim: não é esse aí que a mulherada cantava? Saul matou 10.000, hein? Rei Davi matou milhares. Como é que está aí agora dessa forma aí? Olha a situação dele, e ele numa caverna onde não tinha água, não tinha comida, dependendo de todo mundo, no meio de 10 elementos que eram o pior da sociedade, que estavam escondidos na mesma caverna, que muito depois o Senhor ungiu os 10 valentes de Davi, saíram daquela caverna treinados por Davi. O que eu mais observo, como o rei Davi passou por isso tudo, e o amor de Deus ainda fervia no seu peito, a presença de Deus ainda batia dentro dele, e ele não afastou de Deus. Se fosse um de nós, afastaria. Já que está dando tudo errado, eu não posso viver na minha cidade, estou corrido, não posso estar no meio dos meus familiares. O que Deus prometeu não está sendo cumprido na minha vida, eu estou sendo perseguido. Mas não era isso. Rei Davi sabia que ele estava correndo de uma grande vitória de Deus na vida dele. Ele não poderia matar rei Saul, porque no mesmo tempo, o mesmo rei Saul afastado de Deus, ele era um homem de Deus, não poderia derramar um sangue inocente. Ele sabia, mas no mesmo tempo o rei Davi também sabia que rei Saul foi levantado pelo homem e não por Deus. O único rei levantado por Deus foi só rei Davi, só ele. Pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai encontrar um rei levantado por Deus, só Davi. Foi o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul, o povo pediu. O terceiro foi um tempinho Absalom, tentando roubar, usurpar o trono de rei Salomão, e depois veio Salomão, rei por herança, mas levantado por Deus só teve ele, só o rei Davi. E mesmo assim, sabendo que Deus tinha autorizado a perseguição, ele não abandonou a presença de Deus. Mesmo ele tendo escondido em Keila, ele ainda venceu uma guerra para aquele povo, protegeu aquele povo em nome de Israel, e aquele mesmo povo, olha a perseguição, entregou o rei Davi dado na mão de Saul. Mas quem tem a promessa e obedece, tem fé e guarda os mandamentos, guarda as leis, guarda o juízo,
ele não cai. Ele cai sim. Ele cai sim na mão do invejoso. Ele cai sim na mão do língua ferina. Ele cai sim na mão do fofoqueiro. Ele cai sim na mão daquele que diz que tem Deus, mas não tem. Mas não tem. Porque cair na mão de Deus é que é difícil. Mas cair na mão do diabo é fácil. Que é o nosso Deus que tira de nós. Porque o invejoso sempre não vai encontrar nada de bom naquele que cresce e prospera. O invejoso, ele quer estar sempre no seu lugar. O invejoso quer estar sempre no comando das coisas. Eu preguei sobre mentira ali, essa semana. A gente vê quanto sofrimento eu já tive com borracharia, quanto sofrimento eu já tive com casa. Pessoas estão dentro da minha casa, na cidade de Jardim, quando eu era do mundo, bebendo, meu churrasco, falava assim: isso não é casa de borracheiro, isso não é carro para borracheiro andar não. Quantas vezes também a minha esposa, que eu amo ali, ó, a Nenezinha, minha esposa maravilhosa, quando eu comecei namorando, ela ouviu: ele mora dentro disso aí, ele mora no meio desses pneus aí, no meio desses ratos aí, no meio dessa borracharia. E eu com a casa de mais de 300 mil na época, lá na cidade de Jardim, e eles falando que a minha casa era aquilo ali, que eu nem roupa tinha. Eles falavam. Chegou lá em casa e tinha 2 guarda-roupa cheios. Irmão, as coisas são difíceis. É igual o Davi sofreu, mas teve a vitória. Nós temos que sofrer calado e resistir, que a nossa vitória é certa. Vou passar aqui para o nosso pastor aqui. Glória a Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Quantos pode glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite? Nós estamos aqui porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Glória a Deus. Uma rápida palavra do pastor Gilmar nesta noite, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus nesta noite, amém?